Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os senhores. Meu nome é André Queiroz, eu sou professor de algumas matérias em direito, como direito penal, direito processual penal, leis especiais, direito ambiental, entre outras. E quero convidar os senhores agora aqui para esse nosso projeto agora, para o Tribunal de Justiça, né? E para a Polícia Civil também, aqui do Rio de Janeiro. É isso, então é um momento que a gente vai começar a abordar questões ponto por ponto do seu programa até o direito à prova. Então você vai chegar na sua prova com toda certeza que você vai ver todos os pontos do seu programa de direito penal e de processo penal. Se você estiver fazendo concurso para técnico, não vai haver necessidade de direito penal, não é isso? Nós vamos abordar em outra aula. Mas se você estiver fazendo prova para técnico ou para analista do TJ, Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, nós vamos abordar ponto por ponto do seu programa, abordando questões de exercícios. Então nós vamos falar um tema, é isso, o tema do seu programa, o ponto do seu edital e exercícios relacionados com os exercícios relacionados com o ponto que vai ser o objeto da nossa aula. Perfeito? Só para ter uma ideia, para você começar a ter uma noção daquilo que nós vamos fazer, tá? Eu separei aqui para os senhores, olha só, uma ideia de o que você vai precisar saber para a tua matéria. Então, olha só o que está no teu programa, a matéria de Direito Processual Penal. Você vai pegar, não é isso, o processo penal constitucional, que eu entendo como os princípios constitucionais processuais penais, os princípios estão esculpidos lá na Constituição, que vão ter decorrência para o processo penal. Os nossos sistemas processuais, os nossos fundamentos, não é isso? Nossos princípios fundamentais relacionados com o processo, a aplicação da lei penal no tempo, a lei penal no espaço, com relação às pessoas. Então nós vamos conversar algumas matérias atinentes a resolvendo questões, evidentemente, questões de imunidade, questão se eu aplico a lei penal dentro do Brasil, fora do Brasil, se existem pessoas que têm imunidades formais ou materiais, se o Brasil é signatário de tratados internacionais a respeito sobre esse ponto. Não é isso? Vamos conversar também, não é isso, nas disposições preliminares, na fase pré-processual, leia-se investigação preliminar, que pode ser presidida ou não pelo Ministério Público, nas características do inquérito policial, se ele é sigiloso, se ele não é, abordando evidentemente, não é isso, a nova sistemática do pacote anticrime que entrou em vigor. Foi publicado em 2019, mas está em vigor aqui neste ano de 2020. Não é verdade? Todos os procedimentos relacionados ao inquérito policial, os elementos identificadores de uma relação jurídico-processual. Nós vamos abordar, por exemplo, se o processo existe com a citação, não é isso? Só com uma demanda inicial o processo já existe. Então são algumas questões relacionadas a esses temas aqui. Formas e procedimentos. Não é isso? Vão ter formas e procedimentos informadores, tipos de processo, não é isso? Quais os tipos de processo que nós temos, não é isso? Vamos analisar a prova, elementos de prova, a ação civil, não é isso? Os tipos de ações penais, ação penal pública, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública, ação penal pública subsidiária da pública, ação penal pública subsidiária da privada, ação penal concorrente, não é isso? Nós vamos ver algumas hipóteses aí em relação às ações penais, que tipos de institutos que nós temos, renúncia, perdão, perempção, decadência, prescrição, não é verdade? Todos esses pontos nós vamos abordar em exercícios. Nós vamos ver as questões dos processos incidentes, não é isso? O que pode ir em apenso, não é isso? No processo, se o juiz deve aguardar um processo civil, aguardar um processo criminal, se pode julgar junto, se não pode. Elementos de prova, esse ponto importantíssimo, prova, não é isso? É todo elemento informativo, não é isso? Que vai instrumentalizar o processo para que o juiz possa decidir embasado nessas informações. Nós vamos ver juiz, Ministério Público, acusado, o defensor, os auxiliares da justiça, peritos, intérpretes, tradutores, quer dizer, todos esses pontos nós vamos abordar. E principalmente a nova sistemática das prisões cautelares. Se é possível prisão em primeira instância, prisão em segunda instância, prisão em última instância, quais são as prisões cautelares, prisão definitiva, se nós temos a execução provisória da pena, e o que é importante, prisão, liberdade provisória, não é isso?
E o que é mais importante, nós vamos começar a analisar, depois de analisar, né, o procedimento todo, que é, no caso, a instrução criminal, nós vamos analisar o procedimento do júri. E aqui no júri, quando você olha o edital do Tribunal de Justiça, ele pega todo o cerne ali, esmiuçando todas as partes do Tribunal do Júri. Você vai estudar comigo que o Tribunal do Júri ele é bifásico. O Tribunal do Júri vai ter um juízo de admissibilidade, depois um juízo de mérito, que seria, no caso, o julgamento em plenário, a escolha dos jurados, estouro de urna, desaforamento, que tipo de sentença que vai dar, como é que é a quesitação, que tipo de forma que faz a quesitação, qual é a ordem dos quesitos para que os jurados possam julgar, a nova sistemática da nulidade das provas à luz do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Então tem muita alteração aí, já nessas horas você já vai pegar comigo. Então já estou gravando já, tudo embasado, não é isso? Nesse novo paradigma aí, apesar de que, não é isso? É possível que haja uma situação de que alguns pontos da lei, não é isso, dessa nova lei, estão com eficácia suspensa, não é isso? Houve ministro supremo que suspendeu por 180 dias, no caso o Dias Toffoli, depois o ministro Luiz Fux, ele suspendeu por prazo indeterminado 4 pontos da lei. Então nós vamos inclusive conversar sobre isso também em momentos oportunos na resolução de questões. Maravilha? Então aqui ele pega todo o procedimento do júri, tudo relacionado com o júri lá, ele vem dizendo tudo lá no júri. Isso. E aqui ele pega no artigo 16, olha aqui, no artigo 16, no ponto 16 do nosso programa, o seguinte, olha aqui, ó. Ele vem aqui, ó, no ponto 16 e fala o seguinte, ó, dos processos especiais, né? 16 do processo especiais, que não seria, no caso, os processos, nos procedimentos especiais. Aí ele coloca, né, dos procedimentos de responsabilidade, não está funcionando aqui, de responsabilidade dos funcionários públicos, singular, propriedade material, não é isso? Inclusive ele coloca a Lei 8.038, que são as normas específicas dos procedimentos nos tribunais superiores, leia-se Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, como também a Lei 9.099, que fala do GCRIM, Juizados Especiais Criminais, e terminamos com os recursos em geral e o habeas corpus. Tá claro? Beleza? Aqui a gente pega no último ponto, que aí é assustador, a execução penal. Tá? A execução penal, na verdade, ela vem nos dizendo a Lei 7.210, quando a pessoa já é condenada, ao trânsito em julgado da sua condenação, expede-se guia de recolhimento para ele e ele vai para o presídio. Vai ser por um juiz da VEP agora. Então, já começando a brincar, você consegue observar que existe agora o juiz das garantias, o juiz criminal e o juízo da execução. É isso, onde os incidentes da execução vão ser aferidos por esse juiz. Então já começa a nossa brincadeira aqui, não é isso? Nesse ponto. E muita atenção aí no sentido de que o teu programa é extenso, tá? Então nós temos todos esses pontos aqui, inclusive disposições gerais do Código de Processo Penal, relações jurisdicionais com autoridades estrangeiras, quer dizer, tudo a gente vai pegar ponto por ponto, não é isso? Na medida do possível, evidentemente, com a tua banca, sabendo como que a tua banca vai cobrar isso na hora da tua prova. Maravilha? Perfeito? Então vamos lá, né? Já que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para brincadeira, não é isso? Então vamos começar a resolver as questões, já abordando o primeiro ponto do nosso programa, que eu atribuo como mais importante, gente, que é o seguinte. Vamos lá. A respeito dos princípios constitucionais processuais penais. Então, primeiro você tem que entender isso, que são os princípios. Primeiro entender o que é um princípio, né? Princípio, gente, nada mais é do que um postulado basilar. Princípio nada mais é do que um postulado que norteia o estudo ou a conduta de algo. Então, quando você fala, por exemplo, em questões tributárias, não é isso? Eu só posso cobrar no exercício um tributo, tem que ter lei, princípio da legalidade, instituído e cobrado no exercício financeiro seguinte, princípio da anterioridade. Não é verdade? Então nós temos alguns postulados que norteiam o estudo de uma determinada matéria. E existem vários princípios que estão definidos na Constituição que têm decorrência no processo penal.
Então fala para os senhores do princípio da anterioridade, da irretroatividade, o princípio da presunção de inocência, o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, da inadmissibilidade da pessoa poder produzir provas contra si mesmo. Então nesses exercícios aqui, eu vou fazendo em torno de 10 exercícios, tomo a água, 10 exercícios, bebemos uma água, não é isso? Mas mais ou menos blocos de meia hora. O que parar primeiro, ou 10 exercícios, ou meia hora. Então assim a gente vai, matou das questões, dá uma parada. Ou então, se me alongar demais na solução, não é isso? Fechou meia hora, a gente dá um intervalinho, bebemos uma água e a gente volta com a nossa aula novamente. Maravilha? Então vamos lá, já falei demais com os senhores, vamos começar a resolver as questões aqui. Questão 1, todas da sua banca. Banca Sebrasp, a CESP, não é verdade? Vamos lá. Acerca dos princípios processuais constitucionais, assinale a opção correta. Vamos analisar uma por uma. Vamos aqui. Em razão do princípio da inocência, então o primeiro ponto que eu já falo com os senhores é o seguinte: o princípio da presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, estado de inocência. Então, na verdade, quando a Sebrasp ela bota isso aqui, ela está até falando errado, que princípio da presunção de inocência. Eu prefiro falar estado de inocência ou presunção de não culpabilidade. Maravilha? Primeiro ponto é você entender que esse princípio da presunção de inocência, ela vai me trazer 3 regras. Nós temos 3 regras fundamentais nisso, que é uma regra de tratamento, não esquece mais isso não. Se todo o poder emana do povo, quais são as regras, não é isso, da presunção de inocência? Regra de tratamento, regra de julgamento e regra de garantia. Então, se todo o poder emana do povo, não é verdade? Então, quando o povo investe o Estado de poder, ele se resguarda de garantias. Quais são as garantias? O Estado tem que tratá-lo como se inocente fosse. Ou então presumi-lo uma posição de neutralidade. O que significa dizer? Que o Estado tem que respeitar 3 regras. Jogo rápido. Regra de tratamento. Então, qual é a primeira nossa regra de tratamento? Não é isso? Não posso algemá-lo, tem que preservar a sua dignidade, tem que preservar a sua imagem. Não posso, antes do trânsito em julgado, incluir o nome dele no rol dos culpados. Por outro lado, a pessoa tem que responder o processo necessariamente não. A regra é responder o processo solto. A prisão é uma exceção. Eu vou entender como toda a prisão que ocorrer antes do trânsito em julgado como uma prisão cautelar. Maravilha? E a regra de julgamento? O juiz, ao julgar, ele tem que se pautar por alguns paradigmas. Quais são os paradigmas? Quais são as ideias que o juiz sempre tem que ter? Como o réu é presumido inocente, na hora de aplicar uma lei, necessariamente o juiz tem que aplicar a lei mais benéfica. Na dúvida de qual lei aplicar, aplica-se a mais benéfica. Segunda hipótese, né? O juiz, na sentença, indúbio pro réu, na dúvida, absolve. Então, o julgamento que o juiz faz é, ao julgar, estou na dúvida de qual lei aplicar, na dúvida, aplica a mais benéfica. Na dúvida se é inocente ou culpado, absolvo. Como nós temos outras situações onde a revisão criminal só cabe para a sentença penal condenatória transitada em julgado. Significa dizer que se eu for condenado, mesmo que haja o trânsito em julgado, se sobrevier um fato novo, se for descoberto um fato novo, eu posso entrar com uma ação criminal só se eu for condenado. Porque o contrário não existe. Se eu for processado, for absolvido e houver o trânsito em julgado, ainda que depois do trânsito em julgado surja um fato provando que eu sou culpado, esse fato não pode ser demonstrado mais em juízo, porque já houve o trânsito em julgado. Olha que interessante. Você está me dizendo então, André, que o Bruno ele foi condenado, o goleiro Bruno, porque matou Elisa Samúdio. Eu não sei se já transitou em julgado, mas supondo que já tenha transitado em julgado, se a Elisa Samúdio aparece na rua aí, feliz da vida, viva, eu tenho que entrar com a revisão criminal. Por quê? Porque o Bruno é inocente, porque ele não matou a menina. Quer dizer, inocente eu não sei, mas não pode ser condenado pela morte de Elisa Samúdio. Maravilha? Ao revés, se ele fosse absolvido e no dia seguinte da sua absolvição, né, isso com trânsito em julgado, ele falasse para todo mundo que ele matou Elisa Samúdio, dizendo onde está o cadáver, ainda que isso fosse descoberto, pelo homicídio ele não poderia mais ser julgado.
Maravilha? Então são alguns detalhes. E por último, a regra de garantia. Qual é a garantia que o réu tem? Que não serão produzidas provas ilícitas no processo para prejudicá-lo. Olha que interessante. A contrário sensu, quer dizer, eu não posso ter provas ilícitas para condenar. A contrário sensu, eu posso utilizar de provas ilícitas para demonstrar a minha inocência. O Estado não pode utilizar provas ilícitas para condenar, mas o réu pode se utilizar de provas ilícitas para demonstrar a sua inocência. Beleza? Sabendo isso, explicação rápida, vamos lá. Em razão do princípio da inocência, caso o crime seja um fato típico, ilícito e culpável, caramba, tá tudo errado aqui, mas tudo bem, antijurídico, né? Eu coloco como ilícito. Caberá à acusação provar a inexistência da causa de exclusão da antijuridicidade alegada pelo réu. Errada essa questão. Por que ela está errada? Questão interessante, gente, que é o seguinte. Pelo princípio da presunção de inocência, na dúvida, o juiz absolve. Olha que interessante. André, se você falou que o réu é presumido inocente, qual é a consequência disso? Qual é a consequência no julgamento? Indúbio pro réu, na dúvida, absolvo. Isso é uma coisa. O juiz vai absolver o réu por falta de provas. Agora, se o réu alegar que ele agiu em ilegítima defesa, que é uma causa excludente da ilicitude, no caso ele está botando aqui antijuridicidade, que para mim está errado, mas tudo bem, ele vai ter que provar a legítima defesa, entendeu? Então, André, qual é a ideia que eu quero que você tenha? Quero que você tenha o seguinte: o promotor, a acusação, ele tem que provar que ele cometeu o crime. E o réu vai ter que provar a sua inocência, como, por exemplo, um álibi, uma prova indireta. Ele vai alegar o seguinte: olha, eu não estava na cena do crime. O promotor tem que provar que ele cometeu o crime e ele tem que provar que ele não estava na cena do crime. Tá claro? Isso os dois têm que provar. Agora, se nenhum dos dois conseguir provar isso, o juiz vai absolver. Mas não por aquilo alegado pela defesa, mas por falta de provas. Então, se o promotor disser que ele cometeu o crime e o réu alegar que agiu em legítima defesa, se o réu não conseguir provar que agiu em legítima defesa, nem o promotor provar que ele cometeu o crime, ele vai ser absolvido, mas não pela legítima defesa. Vai ser absolvido por ausência de provas. Maravilha? Muito boa essa questão aqui da Sebrasp. Maravilha? Aí ele segue, ó, é quase que uma decorrência, né? Em razão do princípio do, na dúvida, pro réu, a qualificadora do crime de roubo pelo uso de arma será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima. Aqui tem uma questão interessante que é o seguinte: o STJ, ele nos diz o seguinte. Primeiro, né, gente, a questão do aumento de pena, já com pacote anticrime, o aumento de pena em razão do emprego de arma. Então, hoje, se o cara roubar alguém com a mão dando um soco em alguém, é roubo simples. Se o cara roubar alguém com um emprego de arma branca, uma faca, um punhal, ele vai responder por roubo com a pena aumentada de 1/3 até metade. Se o cara roubar alguém com arma de fogo, a pena vai ser aumentada de 2/3. E se o cara roubar com uma arma de fogo de uso restrito, de uso proibido, a pena vai ser dobrada. Tá claro? Mas por que você está falando isso? Porque no passado o STJ controvertia no sentido de que se o cara roubasse e a vítima falasse, olha, foi ele. Não é isso? Normalmente é assim, né? Ele é reconhecido lá em delegacia com caderninho, não é isso? Com caderninho, vai vendo ele, pimba, é ele. Como é que foi o roubo? Olha, ele apontou uma arma de fogo para mim e me roubou. Só que às vezes o cara era preso sem a arma. Então tem a situação de um cara que roubou alguém, um veículo, a polícia o prendeu sem arma e a vítima está falando o seguinte, cara, o cara botou uma arma na minha cara. Até vou dizer o seguinte, se fosse na mão grande, eu dava-lhe uma porrada. Não é isso? Então, qual é a situação? Pergunta, já que cai prova para os senhores lá na frente. Há necessidade de perícia na arma para que o crime de roubo seja majorado? Se ele roubou com arma de fogo, não é isso? A vítima fala que sim, e ele é preso sem a arma, aumenta, sim ou não?
STJ tranquilo. Não há necessidade de apreensão e perícia na arma para poder majorar o roubo. Significa dizer que a prova testemunhal pode suprir a falta de perícia na arma. Não é isso? Então, muitas vezes o cara fala, olha, o cara botou a arma na minha cara e me roubou. Aí vem uma outra testemunha. Eu vi mesmo. Ele parou a linha vermelha, a linha amarela aqui no Rio de Janeiro, né? E botou a arma na cara dele. Não é isso? Então, o que está querendo dizer? Em razão do princípio do dúbio pro réu, a qualificadora do crime de roubo, cara, isso aqui tá uma coisa horrível, que não é qualificadora, é causa de aumento de pena, é majorante. Não é isso? No crime de roubo, pelo uso de arma, será excluída se o réu alegar ter utilizado um simulacro de arma de fogo que tenha sido confundido pela vítima. Não é isso? A testemunha falar que foi com a arma, não é isso? E não houver a apreensão da arma, é possível, pela jurisprudência do STJ, a majoração da pena. Assertiva errada. C. Fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, a não intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha rolada residente em outra comarca. Certo! Olha só, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, a não intimação da defesa acerca da expedição da carta precatória. Para o pessoal do TJ, isso é importantíssimo. O que, André? Olha só. Vou acabar resolvendo só uma questão, só para a gente já dar o primeiro intervalo, né? Eu estou falando para você que um processo está seguindo na comarca A. Tá claro? Eu vou ter aqui, já tô te afirmando, um juízo deprecante. O que é isso? Na comarca A, no juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, eu estou falando do Rio de Janeiro, capital, está rolando aí um processo criminal, onde eu vou ouvir testemunhas. Maravilha? Testemunha mora no Rio, testemunha mora em Botafogo, mora no Leme, mora em Copacabana, mora em Ipanema. Só que existe uma testemunha que mora na comarca B. E essa comarca B pode ser em São Paulo, Minas, no Acre, qualquer lugar, uma comarca diversa. E essa testemunha que mora aqui, ela precisa ser ouvida neste processo. Então, que situação que eu tenho aqui agora? A emissão de uma carta precatória. Eu tenho agora o juízo deprecante e o juízo deprecado. Esse juízo aqui vai mandar uma carta precatória, que é um ato de comunicação processual entre órgãos jurisdicionais da comarca B. O juízo deprecado vai intimar a testemunha X para que ela seja ouvida no dia tal. Maravilha? Ela vai ser ouvida, vai responder as perguntas formuladas pelo juízo B e vai mandar de volta para o juízo A e vai ser acostado no processo, onde em audiência de instrução e julgamento, ela vai poder ser contraditada as declarações dela. Ponto. Tá me compreendendo? Turma de exercício, não é isso? Que você não está a fim de aprender a matéria, já quer dar um pulo a mais. Mas, André, quais são os momentos processuais que eu tenho que me preocupar? Que o juízo da comarca A, ele vai enviar a carta no dia 7/4. Enviar a carta com as perguntas para o juízo B. E quando essa carta chegar no juízo B com as perguntas, ele vai intimar a testemunha X para que seja ouvida na comarca B. E esse dia vai ser no dia 13/6. Estou chutando, tá? Maravilha? Então veja bem. Ok, André, você explicou direitinho aí. E aí, qual é a minha dúvida? A dúvida é o seguinte: as partes desse processo aqui, elas vão ter que ser intimadas do quê? Elas vão ter que ser intimadas antes do dia 7, para saber que a carta vai ser enviada. Elas têm que ser intimadas do envio das perguntas. Ou elas têm que ser intimadas, além do envio das perguntas, na data da audiência que vai ser realizada de oitiva, entendeu? E o STJ se pronunciou. E uma coisa óbvia, que agora você vai entender por que a sua opção está certa. O STJ falou o seguinte: é óbvio, tá, que as partes do processo A têm que ser intimadas do envio da carta precatória. Por que elas têm que ser intimadas do envio da carta precatória? Porque as partes que vão formular as perguntas. Então, o juízo da comarca A, o deprecante, tem que intimar a parte 1 e a parte 2
autor e réu, para que eles formulem as perguntas que vão estar na carta precatória para ir para o juízo B. É óbvio, né, gente? Porque o juízo B não tem nenhuma noção do que está se passando naquele processo lá. Ponto. Então ele tem que ser intimado do dia do envio da carta precatória. Tá bom, André. E as partes do processo A têm que saber, ser intimadas da data da audiência que a testemunha vai ser ouvida? Não há necessidade. Até porque as perguntas já foram feitas. Eu observo que na prática, no meu trabalho, isso é uma praxe que o juiz também avisa. Olha, vai ser ouvido no dia tal. O juízo avisa as partes da data que a pessoa vai ser ouvida, mas não há necessidade. Então chegamos à conclusão que esse envio aqui, as partes têm que ser intimadas. E essa data aqui, ele até pode, mas não há essa necessidade. Maravilha? E entendendo isso, você olha, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, a não intimação da defesa acerca da expedição da carta precatória para o motivo da testemunha rolada residente em outra comarca. Certíssima essa opção, não é isso? É esse o gabarito, é essa questão, não é isso? Que é objeto da questão aqui, tá? Correta essa assertiva, de acordo com a jurisprudência do STJ. Vamos ver o erro das outras? Agora as outras têm que estar erradas, né? Cadê? O princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamento do tribunal do júri para comarca que não seja circunvizinha de local que gere dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Aqui algumas coisas para a gente conversar, né? É até interessante, uma coisa que eu não conversei com os senhores, que é o seguinte, quando a gente vem aqui, tá? Eu não deixei de falar, é bom a gente sempre explicar tudo bonitinho, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então fica atento no princípio do contraditório e da ampla defesa. Quando a gente fala contraditório, contradizer, dialética. O contraditório, ele é dividido em dois grandes momentos. E aí vai ser muito importante para você, se você quiser fazer concurso para o TJ, execução de mandados, se você quiser ser analista ou técnico do TJ, muita preocupação com o contraditório, que são dois momentos. Primeiro, tem que dar ciência à outra parte, e o segundo momento, oportunidade de se defender. Através das intimações, das citações e das cartas, precatória, rogatória e de ordem. Isso é importantíssimo para os senhores. Nós vamos pegar um bloco só de exercício sobre isso. Eu separei com os senhores só notificação, intimação, citação, carta precatória, carta rogatória e carta de ordem, especificamente a respeito desses pontos. Mas o que é o contraditório? Se o processo é um triângulo, se eu tenho o juiz aqui de maneira imparcial, e aqui eu tenho a acusação, e aqui eu tenho a defesa, tudo aquilo que for arguído por uma parte, tem que ser dado para outra parte ciência, não é isso? Um prazo razoável, para que ele possa avaliar essa ciência, e a oportunidade de resistência, oportunidade de defesa a respeito daquilo que lhe foi arguído. Muito importante isso, tá bom? É esse contraditório. E ampla defesa, que é a hipótese onde o réu, ele pode se defender de todas as formas permitidas na lei. E aqui é muito atento você não confundir ampla defesa com plenitude de defesa, que é um tribunal do júri que cai para os senhores. Todos os processos eu tenho ampla defesa. Eu vou me defender, o réu vai se defender da forma permitida na lei. Já no tribunal do júri, por ser plenitude de defesa, o réu pode se defender de qualquer forma, haja vista que os jurados não são técnicos. Muito importante isso. Como também, o que é importante para a gente matar a questão, o juiz natural. Tá? Aí você vai lá em condicional. Não serão admitidos juízos ou tribunais de exceção. O oposto do juiz natural é o juízo de exceção. E o que é um juízo de exceção? É aquele juízo criado para julgar um fato determinado ou para julgar fatos antes da sua criação. Um juízo ou um tribunal de exceção, quando eu falo juízo, não confunda juízo com juiz. Juízo é órgão. Juiz é o titular que está provendo aquele cargo, aquele órgão, preenchendo aquele órgão, que é o seu juízo, dentro de um foro de uma determinada comarca. Então não confunda juízo, não confunda comarca, não confunda foro, vara, não é isso? E o juiz em si. Por que eu estou falando isso?
que o juiz natural é aquele com atribuição e com competência antes do fato criminoso ocorrido. Então, quando houver um crime, já tem um juiz, palavra mágica, previamente investido de jurisdição e competência. E não é para julgar aquele fato determinado, é para julgar todos os fatos que lhe sejam semelhantes. Tá claro? Então nós temos, por exemplo, que um juiz do tribunal de exceção julga fatos anteriores ou um fato determinado. Ponto. Agora a gente pode ver o erro daqui. O princípio do juiz natural impede o desaforamento. O que é o desaforamento? Cai para os senhores. Eu estou falando lá do artigo 427 do Código de Processo Penal. Você vai estudar comigo, vai ter uma aula só disso, com relação a júri. E o júri está relacionado com o quê, gente? Crimes dolosos contra a vida. São realizados por pessoas leigas do julgamento, que são os 7 jurados. E às vezes os jurados de uma cidade pequena, eles já estão contaminados pelo crime realizado. Então pense numa cidade muito pequenininha, onde houve aquele crime bárbaro, que matou aquela menininha, aquela filha do padeiro que todo mundo conhecia lá, aquela menina lindinha, linda que todo mundo conhecia, já visto que é uma cidade pequena. É óbvio que o julgamento desse autor não vai ser imparcial, mas sim parcial, comoção, ou até o julgamento lá pode comprometer a ordem pública. O cara sentado para ser julgado, pode entrar um louco de moto e metralhar todo mundo. Para evitar esses problemas, o artigo 427 nos diz o seguinte: eu posso desaforar, tá claro? Para a comarca mais próxima, não necessariamente a circunvizinha. Maravilha? O que ele fala aqui, ó? O princípio do juiz natural impede o desaforamento de julgamento do tribunal do júri para a comarca que não seja circunvizinha. Não, nada a ver. Ele vai ser julgado no local mais próximo possível, onde eu possa atestar que os jurados eles vão ser imparciais, que não vai ter comoção e que vai ter segurança para aquele julgamento. Maravilha? E por último, o erro da última, né? Veda o princípio da vedação de provas ilícitas, tá? Então, na verdade, a Constituição, no artigo 5º, ela vedou a produção de provas ilícitas. Provas ilegais e provas ilegítimas. Perdão, provas ilegais, que é um gênero, que eu tenho provas ilícitas e provas ilegítimas. Nós vamos conversar sobre isso. A apreensão sem prévia autorização judicial de busca de substância entorpecente na residência do investigado por associação criminosa para o tráfico ilícito de drogas. Olha que interessante isso. Aqui ele está misturando um montão de coisa, tá? Se liga que a tua preocupação é com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que é a casa e asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar, salvo em 4 hipóteses. Desastre, prestar socorro, ordem judicial a ser cumprida durante o dia e flagrante delito, que pode ser cumprido a qualquer hora. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se o indivíduo estiver na associação criminosa para o tráfico de drogas, a doutrina entende que como ele é um crime permanente, ele está constantemente em flagrante delito. Ter em depósito drogas, ele está em flagrante delito. É um crime permanente. E sendo um crime permanente, ele está sempre em flagrante delito. Então, a busca e apreensão naquele domicílio em flagrante delito, ainda que seja à noite, é uma prova lícita. Fere o princípio da vedação de provas ilícitas a apreensão sem autorização do juiz de busca e apreensão domiciliar de substância entorpecente na residência por associação criminosa por tráfico. Se ele está em flagrante delito, a doutrina entende que é possível sim, não é isso? Essa violação do domicílio para efetuar essa prisão, porque ele é um crime permanente e ele está em flagrante delito. Maravilha? Já estouramos meia horinha, resolvi uma questão só, mas falamos coisa pra caramba. Daqui a pouco a gente volta.